Olá, está no ar o Jornal Brasil especial sobre as manifestações que estão mobilizando o país. Uma verdadeira revolução contra a corrupção e a favor de melhorias em vários setores que são considerados precários pela população. Começamos essa edição especial falando com o nosso repórter Tariq Augusto, que está em Belo Horizonte para falar dos protestos que, por enquanto, foram pacíficos. É com você, Tariq. Olá, Alex, a nossa equipe está na Avenida Olinto Meirelles, uma das principais avenidas que liga a região do Barreiro, em Belo Horizonte, a outras regiões. Milhares de pessoas tomam conta da avenida para reivindicarem para melhorias na saúde e educação, com pedido especial da finalização das obras do Hospital Metropolitano do Barreiro. Alex. Obrigado, Tariq, pelas suas informações. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, aproximadamente 35 mil pessoas participaram dos protestos. O protesto aconteceu sexta-feira, dia 21, reunindo mais de 30 mil pessoas. Os manifestantes saíram da Praça Dante Alighieri por volta das 6h30 da noite e contornaram o centro. Grande parte dos manifestantes seguiu em direção à Prefeitura Municipal. O protesto foi pacífico entre grande parte dos manifestantes, mas uma minoria, de forma violenta, provocou confronto com a brigada, jogando rojões e garrafas. A polícia usou balas, bombas e a cavalaria para expulsar os manifestantes, que se localizavam, em sua maioria, no pátio do centro administrativo da prefeitura. Pelo menos 22 pessoas foram presas e uma agência bancária foi depredada. E subiu para 2 o número de mortos nos protestos pelo país. Uma mulher de 54 anos não resistiu a uma parada cardíaca sofrida na quinta-feira, depois da explosão de uma bomba em um protesto em Belém. A informação da prefeitura da capital. A mulher trabalhava como gari e tinha histórico de hipertensão. Durante uma manifestação, bombas foram jogadas próximo à mulher, que foi socorrida, mas não resistiu. No Rio de Janeiro, um confronto entre um pequeno grupo de manifestantes e a polícia deixou cerca de 60 feridos. Após 2 horas de manifestação pacífica na última sexta-feira, dia 21, no centro do Rio de Janeiro, em que compareceram cerca de 300 mil pessoas, houve um violento confronto entre policiais e um pequeno grupo de participantes em frente à sede administrativa da Prefeitura da capital fluminense. De acordo com reportagem da revista Época, o entorno da prefeitura virou uma praça de guerra. A confusão se alastrou por várias ruas da região e deixou um rastro de destruição e pelo menos 62 feridos e 8 detidos. Assim como ocorreu na noite da última segunda-feira, dia 17, o ato resultou em depredações, saques e incêndios. Com a tentativa de invasão da sede da prefeitura, a tropa de choque entrou em ação e houve confronto direto com os manifestantes. No Terreirão do Samba, na Praça 11, palco de shows de música popular durante o carnaval também foram alvo de vandalismo. Durante a passeata, o aumento da passagem de ônibus deixou de ser o motivo de protesto. E 3 reivindicações eram mais frequentes em faixas e gritos de guerra: o arquivamento da PEC 37, que retira do Ministério Público o poder de investigar crimes, e do arquivamento da proposta de cura gay, além do fim dos investimentos em obras para a Copa. Militantes que levavam bandeiras de partidos políticos foram recebidos com vaias e palavras de ordem. O povo unido não precisa de partido. E você confere agora como foram as manifestações de São Paulo com o repórter Raisson Schmack. As pessoas têm que se juntar. Cada uma gritando pelo seu problema. 11 de junho de 2013, manifestantes se reuniram na Avenida Paulista, onde seguiu pela Consolação em direção ao centro. Houve pichações, ônibus incendiados, um quebra-quebra total. Manifestantes e policiais ficaram feridos. Cerca de 5 mil manifestantes e 400 PMs estavam no local.
e 20 pessoas foram detidas. Na quinta-feira, 13 de junho, manifestação acaba em confusão. Manifestantes saíram ao centro da cidade em direção à Avenida Paulista. No trajeto, foram impedidos pelos policiais de seguirem em frente. Mais de 200 pessoas foram detidas. São Paulo ficou com clima de guerra em pleno centro. Repórteres, fotógrafos e cinegrafistas também foram detidos e outros ficaram feridos. A ação da PM contra os manifestantes foi criticada por alguns grupos. Mas os protestos não acabaram. Brasileiros saíram às ruas novamente pedindo paz, saúde, educação e segurança. Eles protestam também contra a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Na última terça-feira, dia 18, manifestantes se reuniram no fim de tarde na Praça da Sé. O protesto começou de forma pacífica, mas acabou em vandalismo provocado por uma minoria. O prédio da prefeitura teve as portas principais depredadas. As bandeiras do estado de São Paulo e também do município foram arrancadas do mastro. A maioria dos manifestantes pediam paz e diziam não ao vandalismo e tentaram acalmar os mais revoltados que estavam destruindo o patrimônio público. Uma minoria ficaram na região central da cidade. Lojas foram saqueadas e destruídas. Até o link da TV Record foi destruído por vândalos. E outra maioria foram para a Avenida Paulista, onde continuaram o protesto de forma pacífica. 63 pessoas foram presas. Em relação às tarifas, o reajuste foi revogado na última quarta-feira. O reajuste foi anunciado pelo governador Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad no Palácio dos Bandeirantes. Em Brasília, na última quarta-feira, o manifesto reuniu cerca de 25 e 40 mil pessoas, segundo a PM. Aconteceu na esplanada dos ministérios para protestar contra o preço das passagens de ônibus, o gasto com a Copa das Confederações, a corrupção e as condições da saúde e educação. Os manifestantes queimaram cartazes e faixas durante o protesto em frente ao Congresso. Chegaram a colocar fogo em cones de sinalização de trânsito, logo após a tentativa de invasão ao Itamaraty. De forma pacífica e sem registros de vandalismo, mais de 15 mil pessoas foram às ruas de Joinville, em Santa Catarina. Confira como foi o protesto. De acordo com a Polícia Militar, mais de 15 mil pessoas fizeram na quinta-feira, dia 20, abaixo de chuva, uma passeata histórica e pacífica em Joinville. As manifestações seguiram nos mesmos moldes do restante do país, contra a corrupção, pelo passe livre no transporte coletivo, por mais recursos para saúde e educação. O grupo cantou, gritou e percorreu 7 quarteirões do centro. Os manifestantes começaram a chegar por volta das 5 da tarde na Praça da Bandeira. Às 6 horas, com a praça já tomada, o movimento Passe Livre puxou a caminhada pelas ruas do centro. Depois de 3 horas de caminhada na chuva, o grupo começou a se dispersar e a Polícia Militar e o ITRAM abriram as ruas para o trânsito dos veículos. Os policiais se posicionaram ao redor da praça e o trânsito fluiu sem maiores problemas na região central durante toda a manifestação. Não houve confrontos. Até a PM comemorou o resultado da manifestação. Nenhuma lixeira destruída, nenhuma vitrine quebrada e nenhum ônibus depredado. Os joinvilenses prometem sair novamente às ruas. Os líderes do movimento já começaram a mobilização para reunir um número ainda maior de pessoas na próxima quarta-feira. O local de concentração será o mesmo, a Praça da Bandeira.
mas o horário e o itinerário ainda serão definidos. E já em Porto Alegre, houve confronto com a polícia e vários momentos de tensão. Uma agência bancária foi totalmente destruída. Pelo menos 20 pessoas foram presas e 15 ficaram feridas nos confrontos ocorridos durante o protesto da última quinta-feira em Porto Alegre, de acordo com a Brigada Militar. Após o início pacífico de caminhada que reuniu cerca de 18 mil pessoas, houve conflito em mais de um momento entre manifestantes e policiais. 5 lojas foram depredadas e mais de 10 estabelecimentos acabaram saqueados. Pelo menos 11 agências bancárias foram atacadas. Os detidos foram levados para uma área judiciária integrada, criada para a noite do protesto. No local, trabalharam Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias, Brigada Militar, SAMU, Corregedoria do Estado, além de um juiz. De acordo com o comandante-geral da Brigada Militar, Fábio Duarte Fernandes, havia pelo menos 150 depredadores, em sua maioria jovens e estudantes. O protesto estava marcado para 6 da tarde, mas a concentração começou por volta das 5. Os confrontos iniciaram na Ipiranga, próximo ao Érico Veríssimo, por volta das 8 da noite, onde a polícia realizava um cordão de isolamento impedindo que os manifestantes avançassem. Alguns tentaram se aproximar e os policiais reagiram com bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo e alguns tiros com balas de borracha. Depois, os manifestantes se deslocaram para outros pontos da região central da cidade. Alguns atiraram pedras e outros objetos nos policiais que chegaram a usar a cavalaria para dispersar as pessoas. Na Avenida Venâncio Aires, manifestantes depredaram lojas. Pelo menos 7 agências bancárias foram danificadas. Houve tentativa de incendiar uma delas. Parte dos manifestantes se reencontrou no centro. Eles tinham o objetivo de protestar em frente ao Palácio Piratini, sede do governo estadual. Mas a Brigada Militar realizava cordões de isolamento nas ruas Jerônimo Coelho e Riachuelo, impedindo o acesso. O grupo retornou até a frente da prefeitura, onde mais policiais do batalhão de choque faziam a proteção. Um novo confronto ocorreu por volta das 10h40 da noite, quando o ônibus que levava pessoas presas durante o protesto passou pela Borges de Medeiros e cruzou a esquina da rua José Montauri, onde há um posto do 9º Batalhão da Brigada Militar. Manifestantes pediam que os detidos fossem liberados, jogaram pedras e dispararam fogos de artifício em direção aos policiais, que responderam com tiros de balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo. Um vídeo publicado na última segunda-feira mostrou como foi o apoio dos brasileiros em Los Angeles, nos Estados Unidos. O grupo se aglomerou em frente ao consulado brasileiro e reuniu cerca de 200 pessoas que se organizavam através de uma página no Facebook. Com roupa das cores do Brasil, os integrantes do ato falaram palavras de ordem. Também o grupo contou com o apoio dos policiais locais, que se disponibilizaram a resolver qualquer distúrbio causado por alguém fora do protesto. Em Londres, os integrantes do ato estavam com as caras pintadas com as cores do Brasil. Pelo menos 1.100 pessoas participaram da manifestação em uma praça ao lado do parlamento na última terça-feira, como forma de apoiar o povo brasileiro. O que chamou a atenção foi a grande faixa escrita: "Eu sou brasileiro e não vou manter a calma". Em Portugal não foi diferente. Um grande contingente de imigrantes brasileiros em 3 cidades tiveram atos em apoio. Lisboa, onde aconteceu o maior deles, cerca de 2.000 pessoas esteve presente, onde fica o consulado brasileiro, sob a observação da polícia lusitana. Todos os presentes cantaram o hino nacional do Brasil em clima pacífico. A maioria dos participantes levantaram cartazes pedindo educação, saúde e criticando a Copa do Mundo aqui no Brasil. Em Canoas foi emitido um alerta falso de manifestação que fez com que a segurança fosse reforçada em volta do Palácio Municipal. Veja na reportagem. Não eram nem 6 horas da tarde, mais da metade das lojas do centro de Canoas já estavam de portas fechadas. Um alerta passado pela Prefeitura Municipal e Brigada Militar fez também com que a sessão da Câmara Municipal de Vereadores fosse antecipada em mais de 2 horas.
O protesto que estava marcado em frente à Prefeitura Municipal foi cancelado. Outro protesto está marcado para o dia 24 de junho em Canoas. Mesmo sem protesto, a segurança em volta do Paço Municipal foi reforçada. E o Jornal Brasil termina por aqui. Obrigado pela sua companhia. Outras notícias sobre as manifestações pelo país a qualquer momento no Time News. Um bom domingo e até a próxima.